quinta-feira, dia do nosso quadro, mas hoje o Liberdade de Opinião vai ser um pouquinho diferente, viu? O Alessandro Soares e o Hélio Beltrão vão responder a mais perguntas, e todas sobre o mesmo tema: a derrota de Jorge Messias no Senado para uma vaga no STF. Foi uma rejeição histórica. Por 42 votos a 34, o Senado rompeu a tradição e reprovou o nome de Jorge Messias para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O ministro da AGU disse que não é simples passar por uma reprovação, mas que o Senado é soberano. Ele ainda afirmou que teve a sua imagem desconstruída desde que foi escolhido por Lula. E, sem citar nomes, disse que sabe quem promoveu isso. Essas declarações foram dadas logo após o resultado. E a gente traz agora. Não é simples para alguém com a minha trajetória passar por uma reprovação. Mas eu quero dizer para vocês algo muito importante. Eu aprendi na minha vida que a minha vida está nas mãos de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um plano para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Eu cumpri o meu propósito. E as pessoas precisam entender que, às vezes, as respostas que nós nos confrontamos não são aquelas que nós gostaríamos, mas são as respostas que são dadas e nós temos que aceitar o resultado. Passei por 5 meses um processo de desconstrução da minha imagem, toda sorte de mentiras para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. Então vamos falar sobre o que disse o Jorge Messias com o nosso comentarista, Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, importante a gente trazer aqui o que disse Jorge Messias para contextualizar a nossa primeira pergunta de hoje. Alessandro, a pergunta que fazemos é: com a rejeição de Jorge Messias, Lula subestimou o Senado e Davi Alcolumbre? Carol, veja, nós estamos diante aqui de uma derrota política. Se existe uma derrota política, isso exige que as forças políticas derrotadas, aquelas que perderam no jogo político, elas têm que fazer uma análise de conjuntura, verificar o que ocorreu. E nessa análise, naturalmente, vai encontrar-se erros, nós vamos encontrar erros de análise por parte do governo com relação àquilo que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, também a questão da decisão de arriscar, ou seja, talvez eles tivessem uma análise clara, dados, informações de que a situação não era das melhores dentro do Senado, dentro do plenário, ou mesmo na votação na própria Comissão de Constituição e Justiça, mas mesmo assim optaram de alguma forma por apostar na indicação ainda, apostaram ainda que conseguiriam de alguma forma ter o placar que eles desejavam e erraram, ou seja, há erros e isso tem que ser analisado dessa forma. Ou seja, se o governo foi derrotado, com certeza a gente tem que imaginar que ocorreram erros estratégicos e erros táticos. Agora, existe também toda uma conjuntura por trás disso, por trás dessa decisão do Senado Federal e, como disse o Jorge Messias, é uma decisão soberana do Senado, nós podemos achar correto, errado, né? Não importa, é uma decisão soberana do Senado Federal. E isso, naturalmente, também tem implicações e resultados no plano institucional. E aí nós podemos fazer, Carol, um conjunto de conjecturas aqui, tanto com relação a onde estão os erros que ocorreram, aonde o governo errou, etc. Ou a gente pode fazer também uma perspectiva de futuro e de reação com relação ao governo. Mas quando nós olhamos para a tática adotada, a estratégia e a análise e tentamos identificar algum tipo de erro, a gente deve imaginar a questão, e acho que isso talvez não tenha sido pesado pelo governo, e também, aliás, eu ia falar da conjuntura mais geral, mas aquilo que ocorreu durante a votação, um pouquinho antes da votação, que foi as próprias ações do Supremo Tribunal Federal com relação ao enfrentamento a senadores. E isso, naturalmente, também acirrou bastante o ânimo dentro do Senado Federal e que juntou aí dentro desse quebra-cabeça dentro do Senado, juntou mais uma peça para que houvesse essa rejeição. Então você tem um conjunto de erros que tem naturalmente aí fundamento com relação ao jogo político em si, até porque foi uma votação secreta, sigilosa, todo mundo sabia o que poderia acontecer, que poderiam ocorrer
traições. A gente viu o que ocorreu lá atrás, quando a gente teve o processo de impeachment da Dilma Rousseff, e lembrando que lá o processo, a votação foi aberta, e você viu deputados fazendo voto contrário a Dilma Rousseff, mas que haviam feito acordo com a Dilma, ou seja, uma traição explícita. Imagina isso sendo realizado por um Congresso Nacional quando você tem uma votação sigilosa e secreta, Carol. Alessandro, eu vou trazer aqui uma frase nesse seu primeiro comentário, que foi que a derrota de Messias é uma derrota política. Em que medida essa derrota, então, expõe justamente a dificuldade do governo com o Congresso? O quanto que isso pode comprometer a governabilidade do governo Lula? Como é que Lula vai conseguir governar sem o apoio do Senado? Carol, acho que isso vai essa sua pergunta vai naquela direção de, bom, nós temos uma derrota realizada. E essa derrota não é uma derrota qualquer, não foi uma derrota em que simplesmente alguns senadores conseguiram inverter a maioria. Foi o próprio presidente do Senado Federal, que tem um poder de pauta muito grande no Congresso Nacional, que em qualquer nova indicação esse ano, pelo menos, vai ter que passar pela mão do presidente do Senado Federal, mais uma vez o poder de influência com relação à votação a novas indicações enviadas pelo governo, e você tem um conjunto de pautas governamentais que estão hoje em trâmite no Congresso Nacional e que o governo não pode se dar ao luxo de não ter uma relação institucional com o presidente do Senado Federal. Então essa derrota, ela é uma derrota política de grandes proporções, simbólica, histórica. Acho que tem aí um elemento estrutural, institucional, porque o que nós estamos vendo é que o Senado Federal, junto com a própria Câmara, ao longo do tempo, posso pegar o marco temporal 1988, a partir da Constituição de 88, ela vem utilizando os mecanismos que foram introduzidos na Constituição para manter uma certa hegemonia no processo político, e nesse exato momento histórico nós temos somente, a gente pode dizer aqui, o próprio Supremo Tribunal Federal tentando criar uma baliza para o legislador. E quando você tem essa decisão agora, o Senado dizendo, olha, eu vou utilizar mais um instrumento que está previsto no texto constitucional e que eu posso utilizar, e eu vou utilizar pela primeira vez agora para mostrar que, olha, se preciso for, nós vamos às últimas consequências, nós vamos utilizar os mecanismos mais pesados, as armas mais fortes que nós temos no texto constitucional para tentar ou bloquear o próprio governo quando tiver uma medida específica ou de desejo do governo, ou mesmo para tentar sancionar, punir ministros do Supremo Tribunal Federal. Então você tem aqui uma reação do Congresso Nacional, uma reação do Senado, que eu acho que muda o cenário institucional. E isso é um risco, e aí a gente tem que tomar cuidado, não é um risco para o governo Lula, é um risco para qualquer governo que for eleito daqui para frente. Porque o que você tem nesse exato momento é uma tentativa muito clara, um alinhamento muito claro do Congresso Nacional, numa tentativa de interferência muito forte, e aqui eu não vou dizer se essa interferência é constitucional ou não, acho que ela joga nesses dois terrenos, mas a ideia fundamental bom, se o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos interferiu em larga medida, justificadamente ou não, em ações do Poder Legislativo, no enfrentamento entre Legislativo e Executivo, é preciso neutralizar o Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que o Senado Federal, por exemplo, é uma casa tipicamente conservadora. O que isso significa? Significa que quando o Supremo Tribunal Federal pesar sua mão mais para um governo progressista que esteja no Poder Executivo, você vai ter poder para tentar neutralizar o Supremo Tribunal Federal. Quando esse governo for mais à direita e mais conservador, você vai ter um alinhamento mais fácil. Ou seja, Carol, o que nós temos aqui é uma representação do sistema político de 1988, que é uma representação conservadora e de caráter oligárquico. Alessandro, você coloca para a gente que o governo depende do Senado para aprovação de pautas que considera prioritárias. Principalmente, aí eu acrescento, às vésperas de uma eleição. Alessandro, em que medida a derrota de Messias enfraquece a candidatura de Lula? Carol, a gente pode pensar, inclusive, sobre duas perspectivas, porque se o Congresso Nacional aposta... Veja, a gente tem que imaginar, será que o Congresso Nacional, será que o Alcolumbre está apostando no caos político, de maneira geral? Será que
essa decisão foi uma decisão no desespero ou foi uma decisão racionalizada? E se essa decisão do Alcolumbre não foi uma decisão racionalizada completamente, porque agora tem esse problema. O governo não pode simplesmente sair reagindo de maneira, utilizando todos os mecanismos lícitos e constitucionais e politicamente atuando de modo a esvaziar, por exemplo, o próprio presidente do Senado Federal, criando um conflito de grandes proporções. Tem um respeito institucional muito grande. Agora, se o presidente Davi Alcolumbre, se ele atuou de uma maneira desesperada, aí fica uma grande dúvida. Bom, por que o desespero? E fica uma interrogação em aberto. Para o governo, veja, é importante nesse exato momento ter muita paciência e entrar num jogo político que para ele não é muito fácil. Então a gente pode imaginar, a gente está imaginando naturalmente medidas de governo que podem ter impactos eleitorais, mas uma indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal ainda está na mão do governo. Ou seja, ainda poderá ser enviada uma nova indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí isso precisará de mais articulação política dentro do Congresso, dentro do Senado, e aí verificar qual é o clima junto com o presidente do Senado Federal. No plano das eleições, a gente está, vamos dizer assim, a gente está um pouco distante das eleições para dizer que esse ato, particularmente esse aqui, tenha um impacto geral no processo eleitoral. O que vai ter, basicamente, a gente viu isso em redes sociais, são muitos pré-candidatos e candidatos bolsonaristas, né, do campo bolsonarista, postando em redes sociais, dizendo, ganhamos, derrotamos o governo, é o fim do governo, mas essa mensagem não tem, vamos dizer assim, não tem muita fundamentação do ponto de vista político, até porque é uma derrota governamental importante, mas a gente tem ainda um prazo bem longo, Carol, até chegar nas eleições. Mas é uma sinalização, eu diria para você, de maior deterioração das instituições democráticas de 1988, mais uma vez, é uma reaposta da institucionalidade, e eu diria da institucionalidade de uma maneira muito agressiva e de maneira muito arriscada dentro do processo político institucional, e isso pode ter resultados de longo prazo. Carol. Por falar em eleições, Alessandro, o pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, conversou com a imprensa depois da rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo. Como senador, ele participou da votação, disse que o resultado é uma resposta ao governo Lula, inclusive como você destacava, Alessandro, e disse também que esse resultado é uma reação ao Supremo Tribunal Federal. Bora conferir. É uma resposta também aos excessos que o Supremo vem praticando, não é de agora, de pelo menos uns 4 anos para cá, sem que fosse feito absolutamente nada por parte do próprio Supremo para conter os arroubos de alguns dos seus integrantes. E são mudados precedentes, é desrespeitada a Constituição a todo momento, a lei penal é inventada para você colocar atrás das grades ou para você punir ou inviabilizar lideranças que são do espectro de direita da política. Então isso tudo, essa conjuntura toda é que eu acho que refletiram nesse resultado hoje, com 42 votos de senadores contra a indicação do Messias, só que eu acho que não é uma derrota do Messias, é uma derrota do governo Lula. Bem, Alessandro, daí vem a nossa pergunta. O quanto que esse placar no Senado é um recado para os ministros do Supremo Tribunal Federal? Olha, não há dúvida que dentro daquilo que representa essa decisão do Senado Federal, ela é um recado, ela é uma mensagem ao Supremo Tribunal Federal. E aí você tem, na verdade, várias perspectivas. Uma delas é a passada aí pelo senador, que você tem a ideia de que o 8 de janeiro teria sido uma medida de exceção por parte do Supremo Tribunal Federal, que as condenações são injustificadas, que eles estão sendo perseguidos e que eles merecem uma anistia política. Quando ele faz esse discurso apontando basicamente para essas decisões, ou mesmo as decisões que foram tomadas ao longo do governo Bolsonaro, contra as situações que a gente pode lembrar aqui, durante a pandemia, por exemplo, várias medidas foram rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucionais, ele está mirando particularmente a cabeça do ministro Alexandre de Moraes. E aí olha que interessante, porque eles fazem toda uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, mas eles querem escolher qual é o ministro que eles acham que é o maior inimigo deles, ou seja, eles não estão olhando de maneira objetiva, neutra, impessoal, situações, mesmo situações, olha só, Carol, envolvendo o Banco Master, eles estão olhando basicamente aqueles ministros que eles acham que no plano do futuro, no plano político, podem obstacularizar medidas a serem tomadas pelo parlamento ou mesmo uma eventual vitória eleitoral, eles tendo o cargo presidencial. Então, é uma preparação que nós estamos vendo nesse exato momento, mensagens que estão sendo enviadas de preparações
para um futuro, né, para um futuro confronto maior, ou seja, eles estão preparando uma espécie de revanche institucional contra o Supremo Tribunal Federal. E eles estão aproveitando de diversos contextos gerais, diversos quadros gerais para fazer isso. E aí vale dizer que dentro do próprio Supremo, quando a gente olha o Supremo Tribunal Federal fatiado, ou mesmo uma narrativa dentro das mídias dizendo que o Supremo está dividido em grupos, 2 ou 3 grupos diferentes, etc. Quando a gente verifica que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal tem uma certa dificuldade de encontrar uma coesão interna, um discurso para fora de maneira mais incisiva e mais dialogada também internamente, o que você está dizendo é que você tem uma instituição que está dividida internamente e que tem maior dificuldade de se defender. E aí você vem essa decisão do Senado Federal, que é uma espécie de sinalização para dizer, olha, se nós conseguimos vetar uma indicação, o que historicamente normalmente não se faz, né, dentro do Senado Federal, isso quer dizer que nós conseguimos também, se necessário for, abrir e instaurar um processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e nós conseguimos também, se for o caso, realizar essa sanção, né? Ou seja, determinar a perda de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas, repito, eles apontam esse tipo de discurso e narrativa para certos ministros. Eles querem escolher quem eles querem utilizar como uma espécie de exemplo com relação à atuação do Supremo. Em última análise, Carol, o que nós estamos vendo nesse exato momento é uma tentativa não necessariamente de impeachment o ministro do Supremo Tribunal Federal ou retirá-lo da Suprema Corte. O que nós estamos vendo é uma tentativa de reorganizar a institucionalidade para criar barreiras muito fortes com relação ao Supremo Tribunal Federal, inclusive barreiras tão fortes que podem inviabilizar no futuro defesas institucionais no plano da democracia, em prejuízo naturalmente para a própria Constituição e do regime democrático. Alessandro Soares, nosso comentarista no quadro Liberdade de Opinião. Alessandro, muito obrigada. Um ótimo fim de semana, ótimo feriadão, né? Bom dia. Ótimo feriado para todos nós. Tchau, tchau.